do Senhor Jesus a todos, seja muito bem-vindo a mais um podcast ADPS. Grato a Deus por essa oportunidade de estar aqui para trazer mais um podcast agora com uma pessoa, uma convidada de casa, né, Jeane? De casa, uma convidada especial. Eita, glória. Aleluia. Então eu já peço que você segue todas as redes sociais, AD Pertencemos ao Senhor, no Facebook, no Instagram e também no nosso canal no YouTube e também no nosso futuro site que vai sair aí, vai ser bênção pra glória. Tem muita novidade chegando aí no podcast ADPS, tá Glória bom? a Deus. Seja muito bem-vindo, Jeane. A paz do Senhor, tudo bom? Glória a Deus, Deus paz do Senhor abençoe, mais Jesus. uma tarde aqui abençoada. Muito boa tarde a todos vocês que estão assistindo. Eu conto com o compartilhamento de vocês, com o like. Sigam nas nossas redes sociais. Sejam abençoados através de tudo que vocês vão ouvir, com todo o conteúdo que estará ouvindo aqui. E que vocês possam nos abençoar também, passando adiante. Abençoa também a nossa congregação, em nome de Jesus. Pastor, a paz do Senhor. E vamos lá? Vamos começar? Estamos aqui com a nossa cantora, diaconisa, e a nossa regente também do Grupo das Irmãs Unidas em Cristo, da Pertencemos ao Senhor, diaconisa Tatiane. Amém? Amém. Pode estar se apresentando, diaconisa. Bom, a paz do Senhor a todos aí que estão assistindo, né? E mandar aqui um abraço ao nosso pastor Washington e a toda a congregação, todo o corpo de obreiros. É um prazer estar aqui. Muita alegria, satisfação estar aqui com vocês hoje. Glória a Deus. Ela que glória tem a um Deus. testemunho muito forte, né, Jeane? Ela que tem um testemunho aí, Fortíssimo. superação, né? Em meio às dores, mas continua adorando, louvando ao Aleluia. Senhor, em meio Glória às a Deus. dificuldades que ela vai contar aqui. E vai ser bênção. Então, eu quero que você preste bastante atenção no que ela vai contar aqui. Qual é a primeira pergunta, Jeane? Bom, diaconisa Tatiane, eu sei que houve uma grande transformação na sua vida, mas sempre tem um início, né? Antes, a nossa diaconisa, ela cantava em bandas de forró. Hoje, ela louva para o Senhor. Então, eu gostaria que você falasse um Deus. pouquinho a respeito da transformação que o Senhor fez na sua vida. Ah, sim, foi uma grande transformação, né? Eu cresci ali, né? O meu pai começou como tecladista, ele tinha um grupo, né? De forró. E ali começou com a minha mãe, né? Com a minha tia. E um tempo depois eu passei também a integrar esse grupo, né? Comecei com 15 anos de idade. E ali eu tava até te falando, né? Que eu não tinha vontade de cantar, eu não tinha interesse nenhum nessa parte musical. Tinha muita vergonha, era muito tímida. Então, às vezes ele falava, canta uma música pra gente ver, né? E eu, não quero. Eu morria de vergonha. Um dia, ele insistiu bastante e eu acabei cedendo. E ali eu peguei gosto pela coisa, gente. Comecei a gostar de cantar e tudo mais. E ali que eu comecei a integrar o grupo, junto com os três, que já, né? Meu pai, minha mãe e minha tia. E ali eu não parei mais. Fiquei, né? Fui pro Nordeste com ele, né? E ali eu não parei. Quando eu arrumei um emprego registrado, aí eu dei uma parada nessa parte de cantar fora e tudo mais, né? Porém, um tempo depois veio uma tribulação na minha vida ali com os meus 17 anos. Eu tenho diabetes desde os 10 anos, né? E eu tive um problema grave, né? Assim, eu não me senti bem num certo dia e eu falei pro meu pai, eu não tô legal. Você quer ir no médico? Para eu ir no médico, eu tenho que estar muito ruim. E ali eu fui. Lá eu fiquei internada naquele período. E quando eu internei, eu não sei o que aconteceu ali, naquele dia. Eu apaguei, assim, literalmente. E vim acordar já dias depois, numa UTI. Né? E ali eu estava entubada, estava cheia de aparelhos. E eu acordei assim e não estava entendendo o que estava acontecendo.
Porém, foram diversas coisas que aconteceram ali no decorrer da internação, né? Uhum. Me deram um diazepam, eu não posso tomar diazepam, descobri ali. E foi onde me deu um choque anafilático, precisei de intubação. E foram acontecendo diversas coisas. Passei por hemodiálise. Hoje eu faço hemodiálise, faço tratamento de rins, né, de hemodiálise, né, mas naquela época eu precisei disso também, porque meu rim parou devido a muita medicação forte, né, e tudo mais. Cheguei a fazer 1 ou 2 sessões de hemodiálise, depois o rim voltou, né, mas ali foi um período muito difícil, porque a gente não entende, né, assim, eu tava bem e do nada acontecer tudo aquilo e eu ficar naquela situação. Mas você sentiu alguma coisa, Tati? No momento, ali o que você sentiu no momento? Então, eu tava com um mal-estar, uma moleza, uma coisa assim. Eu falei pro meu pai, eu não vou trabalhar hoje. Na época eu trabalhava numa rede de fast food. E eu falei, hoje eu não vou trabalhar, eu não tô legal, eu quero ir pro hospital ver o que pode ser, né? E ali eles foram fazendo exames, diversas coisas, e me deram alguns medicamentos. Foi quando me deram esse diazepam, até hoje eu não entendo por quê. E foi onde eu apaguei literalmente. Fui para UTI, fiquei muito tempo lá, muitos dias, não tenho nem ideia de quantos dias. Ao total da internação foram 54 dias, né? Meu Deus. Mas, enfim. E ali, depois de uns dias internada, eu tive uma melhora, aonde eu tive alta da UTI. Sim. Né? Eu tive alta, fui para um quarto normal de enfermaria, lá tudo bem. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu estava assistindo o Jornal Nacional, onde estavam falando da morte do Michael Jackson. Até fiquei, nossa, Michael Jackson, né? Tal. Meu tio estava comigo nesse dia me visitando. Foi quando eu senti tampando tudo aqui de novo. Eu não respirava. O ar faltou e ele só olhou para mim e disse, você tá passando mal? Eu só deu tempo de balançar a cabeça. Apaguei de novo. Aí ali eu voltei para UTI e quando meu pai chegou lá, o médico falou para ele, olha, o senhor sabe orar? Porque nós aqui, equipe médica, não tem mais o que fazer por ela. Se ela não reagir em 3 dias, eu vou ser bem claro com o senhor. É caixão. Palavras duras, né, Tati? Ali foi muito difícil. Mas no segundo dia, se eu não me engano, eu já acordei de novo. Glória a Deus. E ali, Deus começou a operar, assim, grandemente. Porque eu fui melhorando gradativamente, sabe? Fui, assim, cada dia melhorava mais e mais Glória e mais. Deus, aleluia. E eu, que bom, né? Assim, porque é só Deus mesmo, eu pensei. E ali, eu meditando sozinha naquele leito de hospital, eu falei, nossa, eu tô aqui nessa situação, não ando, não falo, não posso fazer nada. E tá chegando meu aniversário. E eu tô aqui. Daí, quando foi o dia 23 de julho, é um dia antes do meu aniversário, o médico me deu alta pra ir. Aleluia, glória a Deus, aleluia, Jesus. Eu fui com todo o suporte hospitalar mesmo, com enfermagem, médicos, tudo disponível para mim, um home care, né? Mas fui para casa, para a glória de Deus. Aleluia, Jesus, né? Deus é maravilhoso. Ali naquele período eu ainda não era cristã, tinha outras, né, metas que eu tinha vontade de realizar, mas ali Deus já foi trabalhando na minha vida. Quais seriam essas metas? Né? Assim, como foi falado aqui, eu cantava forró, né? Eu ainda queria cantar forró na época, né? Porque você gostou no momento, porque né? eu gostava muito daquilo. Eu gostava muito, né, daquilo. E eu pensava, não, eu ainda quero continuar cantando, né? Para vocês terem uma ideia. Quando eu fui entubada, dias depois eu fiz uma traqueostomia, que é um tubo que fica aqui na traqueia, né? Sim. Da gente. E na época que eu usava,
eu não conseguia falar, não conseguia fazer nada. E geralmente quem usa essa cânula, né, que fica aqui na traqueia, não consegue falar assim. Quando tira, fica com uma dificuldade na fala, ou a voz fica estranha, né? Mas não. Deus transformou tudo. Glória a Deus, aleluia. Eu não tive nenhum, como eu posso dizer? Sequela. Nenhuma sequela assim na voz, né? Glória a Deus nada. por isso. Aleluia. A minha voz hoje é normal. Glória a Não Deus. tenho nada, pra glória de Deus. Uma voz ungida. Aí, Aleluia. aí foi andando, né? Eu fui melhorando cada vez mais com o tratamento. E um tempo depois eu voltei a sair, né? Porque eu saía para esses lugares, né? Shows e tudo mais. E ali eu conheci um pessoal que tocava numa banda, né? Eu ia muito nas casas de show aí, conheci o pessoal e ali eles falaram: a banda lá vai pegar vai colocar mais uma pessoa para cantar, fazer backing, né? Tudo. Você não quer fazer um teste? Daí eu fui fazer o teste. Aí eu fiquei na banda. Fiquei na banda lá, né? E ali tudo começou, né? Aí eu fui conhecendo mais pessoas e tudo mais. Aí, no final daquele ano que eu entrei lá, fiquei por volta de 6 meses. Aí eles me dispensaram. Aí, uma semana depois, foi quando eu entrei no Forró Saborear. Fiquei lá um tempo. E você viajava, né? Sim, eu viajei nesse período, eu substituí a Natália, que era a cantora, então, ali. Pela cidade de todo o Brasil. Isso, eu fui para Bahia, fiquei uns 20 dias, uma grande parte, porque era final de ano, né? Era dezembro e ela, acho que iria ficar com a família naquele período de fim de ano. E ali eu fiquei no lugar dela, tudo, né? Fiquei um tempo na banda, saí, né? Conheci mais pessoas, né? E assim a gente foi levando. E quem conhece o pessoal do forró sabe, uma hora tá aqui, outra hora tá ali. Não tem um lugar, ponto fixo, não tem né? um local certo, né? Ele tá um dia tá ali, outra Sim. semana tá num estado, outra semana tá no outro estado e assim vai indo, né? É dessa maneira. Glória E Deus a Deus. dando livramento. E Deus dando Eita, livramento. Deus Sim. maravilhoso. E já, Depois, né? e foi isso. E depois de um tempo, voltei, a gente volta, sai, volta. Né? É assim. Porém, em 2015, 2017, aí eu saí desse meio e fui trabalhar normalmente. CLT. mesmo ainda fazendo o tratamento ou você não, ainda tinha parado de fazer Já o tinha tratamento? passado a fase. Tinha passado a Tinha fase. passado. Tô falando assim meio resumido. Uhum. Na Que é verdade. tanta coisa. Mas aí eu comecei a trabalhar normalmente, fui trabalhar numa terceirizada de um banco. E ali eu parei, né, com essa parte vida de musical, né? Às vezes o pessoal ligava, entrava em contato, mas eu dispensava, né? Certo. Mas, enfim. E como entrou Jesus na sua vida? Como você veio a se achegar a ele? Então, eu, por volta ali do ano de 2013, mais ou menos, minha mãe reencontrou uma amiga, né, de trabalho, que estava na igreja, né? A missionária Cida. Um beijo, missionária Cida. Foi um canal de bênção, né? Foi um canal de bênção. Ela reencontrou minha mãe, falou que estava na igreja, tudo, e convidou ela para ir num culto. Ali minha mãe começou a frequentar os cultos, né, da igreja que ela estava congregando. E depois eu comecei a ir também, né? Eu não fiquei naquele momento ainda, né? Porque eu tinha minha mente presa às coisas de fora ainda. Mas você começou a frequentar sim, esporadicamente. Comecei a ir nos cultos. Dali eu aceitei Jesus na igreja dele, do pastor Adaías, Aleluia. né? E ali eu comecei a ir frequentar, entrei até no grupo de jovens na época, Que bênção. né, e tudo mais. Mas ali eu ainda não tinha o entendimento do propósito que Deus tinha na minha vida. Então, aí eu saí de novo.
Aí aquela coisa, frequentava o culto, saía e tudo mais. Mas, enfim, depois eu arrumei o emprego do banco, fiquei ali por 3 anos, veio pandemia, toda aquela coisa, né? E ali na pandemia, que eu, na minha casa, eu orava a Deus e, sabe, parece que ele me deu um chacoalhão. Filha, pelo amor de Deus. Desperta. E ali eu recebi uma visita do pastor Rafael, que é o esposo da missionária Cida. Ele falou para minha mãe que queria conversar comigo, tudo. Eu falei, tudo bem. Outro aí canal ele foi de lá, bênção. Aí ele veio falar comigo, ele, filha, vai ter batismo na igreja. Você não quer se batizar, né? Servir ao Senhor, né? Louvar na igreja, tudo mais. E ali foi um choque que eu tive. Ele veio falar comigo, conversar, e ali eu fui tocada por Deus. Glória a Deus, Né? Aí eu fui pro discipulado lá que ele ia fazer, tudo mais, né? E ali eu aceitei me batizar. E aí eu fui pro batismo, tudo, foi até eu e a minha irmã, Maria Clara, no mesmo dia. Nos batizar, ela já ia batizar e... Aí vocês batizaram no mesmo dia? A gente batizou no mesmo dia. Foi em 2020, agosto de 2020. Dali em diante, eu não saí mais da igreja. Não saí mais. Pra glória de Deus. Glória a Deus. Como que você veio para pertencermos ao Senhor? Eu vi através do pastor Rafael mesmo, porque a congregação dele era ali mesmo, onde nós estamos hoje, né? Sim. Aconteceu que ele precisou passar para o nosso pastor, a igreja, porque eu acredito que ele devia estar com alguma coisa pessoal, não sei, né? E ele pediu para ele ficar ali. Pegar o ponto e entrega o pastor Washington. Isso, aí ele ficou cuidando. Quem administrou foi o pastor Washington. Exatamente. E aí ele passou a cuidar de você como uma ovelha. Como você uma passou ovelha. a ser ovelha da Pertencemos ao Senhor. Isso. Aí ele ficou ali, depois o ministério do pastor Washington passou a ser no mesmo lugar, né? Porque o pastor saiu dali, o outro pastor saiu. Sim. E a gente ficou ali mesmo, estamos até hoje. Aleluia. Glória a Deus. E você vê, né, um testemunho muito, muito forte, né? Porque assim, tem gente que não passa nada do que ela tá passando, porque a gente conhece, a gente sabe, a gente congrega junto. Então a gente sabe o processo que ela passa, né? Porque ainda faz tratamento, né, Tati? Sim. Você ainda faz tratamento mesmo Sim. na igreja, mesmo louvando a Deus ali, mas tá ainda fazendo o tratamento, Sim. né? Às vezes eu saio de lá e vou direto para a igreja. Aí eu te pergunto, agora eu vou sair um pouco do roteiro, aí eu te pergunto, como é louvar em meio à dor? Aleluia. Porque tem gente que não passa nada, vocês não estão passando por nada, viu? Vocês não estão com enfermidade, vocês ficam reclamando da vida, reclamando disso, daquilo outro, vocês não estão passando por... Agora me explique, como é louvar em meio às dores? Olha, como eu posso dizer, tem dia que a gente tá bem mal. Tem dias que eu saio muito derrubada do tratamento, mas mesmo assim é muito gratificante louvar ao Senhor, mesmo com essas dificuldades, né? É muito difícil você sair naquela situação e ir adorar a Deus, mas é muito gratificante. É um renovo, né? Você sai renovada, você sai diferente. Aleluia. Deus dá força pra gente e muita graça. Glória a Deus. Né? Mas eu me sinto muito bem quando eu faço isso, mesmo com a dificuldade do tratamento, poder estar louvando a Deus. Glória a Deus. É muito bom. Glória a Deus. Eu agradeço a Deus pelo dom que Ele me deu e poder estar adorando Ele. Aleluia. É isso aí. Segue todas as redes sociais, AD Pertencemos ao Senhor no Facebook, no Instagram e também no nosso canal no YouTube. E é bênção para a glória do Senhor. Quero mandar um abraço pro meu pastor presidente, pastor Washington, que é o realizador
do ADPS Podcast, toda a igreja, os obreiros, diáconos, diaconisa, todos, sem exceção, porque se eu falar o nome de todo mundo aqui, eu vou errar, eu vou esquecer. Então, um abraço para todo mundo. Mais uma pergunta, Jeane? Tenho sim. Bom, na verdade, eu quero falar um pouco da Tatiane. Ela congrega conosco. Então, assim, vocês que estão assistindo e não a conhecem, ela está falando hoje de um pedacinho do testemunho dela. E quando nós olhamos para ela, eu mesma olho para ela e vejo o próprio Deus, porque ela é um testemunho vivo. Nas tardes da bênção, aonde eu estou dirigindo, aonde o pastor Washington me deu, né, as tardes da bênção para estar dirigindo, muitas das vezes ela se encontra chegando da hemodiálise, sem forças. Muitas das vezes ela chegou lá com a pressão 25, não é? Por 20 e poucos. Então, assim, ela é um milagre vivo. E muitas das vezes ela louvou, mesmo naquela situação, com aquela circunstância, o Senhor ali olhava para ela e eu via o próprio Deus sustentando ela. Então, você, que muitas das vezes acha, não menosprezando uma dor de cabeça, uma febre, não, mas ela não viu impedimento para que ela viesse louvar o nome do Senhor. E muitas das vezes, eu e você, com toda a saúde, né, que o Senhor nos dá, nos permite, né, estar saudáveis, muitas das vezes não queremos estar adorando o nome do Senhor. Colocamos empecilho, impedimento para que a gente venha entregar a nossa melhor adoração. Que vocês possam se conscientizar através do testemunho dessa jovem e saber que temos problemas. Todos nós temos problemas, mas tem muitas pessoas que, se olhamos para trás, tem muitos problemas piores do que os nossos. Então, que vocês escutem, continuem escutando o testemunho dessa jovem, que vocês possam pegar a força dela e ir adiante. Todas as vezes que vier sobre nós, sobre vocês, aquele desânimo, para ir para a casa do Senhor, eu estou cansado do trabalho, nós temos infinitas atividades para fazer, mas a gente tem que lembrar que a prioridade é louvar, é estar adorando o Senhor, como ela faz. E às vezes ela vem nessa situação e mesmo assim ela entrega a sua melhor adoração. Glória a Deus. E ali o nome do Senhor é glorificado. Então, em nome de Jesus, que vocês possam estar intercedendo por essa jovem, porque todo esse processo que ela está passando, muitos ela já venceu, muita coisa ela já venceu, como ela já bem falou aqui, ela foi diagnosticada ali com choque séptico, né? Aonde Sim, eu tive. isso quer dizer uma infecção generalizada, aonde tudo acabou. O próprio médico chegou para o pai dela e disse que se ele soubesse orar, que ele fizesse isso, porque pela medicina não havia mais nada a ser feito. Mas nós servimos um Deus que tudo pode, um Deus que tudo faz. Então, o impossível é para ele. A última palavra sempre vem do Senhor. Então, que você possa tomar o testemunho dela e colocar para si. E muitas das vezes, quando vier o fracasso, lembrar, em nome de Jesus, que o Senhor é quem vai nos dar força, é quem vai nos capacitar. E todas as coisas é para a glória dele. Amém? Glória a Deus. Amém. E deixa eu te fazer uma pergunta. Chegou algum momento que, assim, a gente sabe um pouco, conhece você, sua família, Diaconisa Nice, né? Também que sempre acompanhou e está sempre acompanhando, né? Chegou algum momento você disser que olhar para trás e dizer, eu vou desistir? Chegou um momento de dizer, hoje eu não quero mais, eu louvo e não vejo nada acontecer. Porque a gente é assim, né, Jeane? Vou entregar tudo. Chegou um momento na sua vida, em meio à dor, você disser, nossa, Jesus, eu não aguento mais e desistir? Chegou um momento de passar isso na sua cabeça? Já. Assim, devido a... Que nem você disse, as coisas, a gente tá ali, não tá muitas vezes pensando, não tá acontecendo nada. Meu Deus. Aparentemente. Aparentemente. O que é isso, né?
Até me lembrei do dia que você pregou lá na igreja, né, uns dias atrás. Que Deus te usou tremendamente para falar comigo. E ali, vocês viram no dia, porque vocês estavam lá. Eu me derramei em lágrima, porque era aquilo mesmo. Era que aquilo Deus usou o Maxwell para falar comigo, sabe? Aquilo que você tinha falado com Deus. Exatamente. Meu Deus, tá difícil, tá duro, né? Aquela coisa, você vai pro tratamento, que nem eu vou 3 vezes por semana fazer a hemodiálise. Esses dias mesmo atrás, 2 semanas atrás, eu tava saindo, passando muito mal. Que maltrata esse negócio, né? Esse mexe muito com a pessoa, passando né? mal, a pressão lá em cima, a cabeça explodindo de dor, sabe? Assim, eu tô lá, eu falo, Senhor, tá na tua mão. Porque muitas situações eu me via ali com a pressão, que nem você falou, 25/13, 14. Já tá uma coisa assim difícil. E eu já pensava assim, meu Deus, me livre de um AVC, de uma coisa aqui, porque tá complicado. É me pegar com Deus, fechar o olho. Eu falava, Senhor, tá na tua mão. Eu me coloco todo dia de tratamento na mão dele. Aleluia, glória a Deus. E esse é o segredo. É se colocar nas mãos do Senhor todo dia. Porque não é fácil. Não é fácil. Eu já vi muitos amigos de hemodiálise partindo, indo embora. Fulano faleceu, fulana... Meu Deus. E Deus tem te sustentado. Tem me sustentado. Eu peço, eu falo, Senhor, me sustenta, me dá força e graça para suportar, Aleluia. porque o tratamento é bem rígido, bem difícil. Invasivo, né? Bem invasivo. Eu vi também um tempo desse atrás, você postou um vídeo, né? Porque tudo é pro nome do Senhor ser glorificado. Sim. Né? Não tem nada que saia do controle do Senhor. Uhum. Você acredita que Deus te colocou lá em um propósito? Acredito. E qual foi o propósito? Olha, Eu vi um vídeo que você louvou para uma pessoa que estava na recepção. Acho que foi esse, não foi que eu vi? Acho que eu vi um vídeo que você postou, você cantando lá dentro do hospital para uma moça, né? Você acredita que Deus te colocou em um propósito? eu acredito que sim. Hoje eu me vejo assim, nessa situação da hemodiálise, ali eu tenho colegas ali, amigos, tudo. Eu acredito que eu estou ali também para falar um pouco das minhas experiências e falar de Jesus, falar de Deus para aquelas pessoas que estão ali, né? Então, a minha sala é pequena, tem 8, 9 pessoas, mas assim, quando eu consigo, quando os pacientes estão bem, que podem me ouvir, eu procuro falar para essas pessoas de Jesus, tudo que ele já fez na minha vida. Eu brinco, todo mundo conhece o Wilson, né? Eu brinco com ele ali sempre, tudo mais, mas eu procuro falar também, principalmente para ele. Eu procuro falar de Jesus para ele, mesmo nas brincadeiras ali, tudo mais. Eu procuro falar. Falo com os enfermeiros também. Os enfermeiros, muitos são crentes, ali são cristãos. E a gente vai falando de Jesus. E às vezes também com atitudes. Sim. Também. Eu vou lembrar ela de um ex-presidiário, não é isso? Sim. Que também estava na mesma sala que ela. E as salas são com um ar-condicionado muito frio, né? Muito gelado. Conta. Muito gelado. E aí ela levava a coberta para ele, porque ele estava algemado, né? E ele não podia se mexer. Então, assim, existiam algumas regras, né? Não podia ter nem nada, né? Para ele evitar abrir, talvez, fugir dali. Só que ela, com o sentimento, né? O amor, eu creio que o amor de Jesus mesmo, né? Sim. Que fazia com que ela ajudasse aquele irmão. Ajudasse levando a coberta. Às vezes pode ser um ato simples, mas você está vendo o seu irmão ali, então ela estendeu as mãos. E eu achei isso muito lindo da parte dela, porque
Assim como ela sentia frio e aquelas pessoas, demais pessoas que estão ali, porque precisa ter aquele ar-condicionado para não se proliferar as bactérias, tudo ali, eles não podem. Então, ali ela teve uma compaixão, né? Daquele presidiário, daquele homem ali. Era uma alma ali que necessitava da mão de Deus. E ali ela foi um canal de bênção também na vida daquele homem. Glória E a falando Deus. com ele também, se eu não me engano, ele era desviado. A mãe dele era pastora, Olha aí. né? O pai e tudo mais. E ali ele seguiu um caminho errado, né? E estava passando por aquela situação. E, enfim, mas eu acredito que ele tem um propósito também. Com Deus tem um certeza. propósito de levar ele para o caminho certo, Com que é certeza. Jesus. Com Glória a certeza, Deus. Aleluia. Agora deixa eu te Jesus. fazer outra pergunta. Como você vê hoje uma mulher guerreira, né? Eu sei disso. Eu conheço a Anice, né? Sei os processos. Mas como é que você vê a sua mãe? Ah, ela é muito guerreira, ela é muito forte por tudo que ela passa, assim, e já passou na vida dela. Porque foi tudo assim. Quando eu descobri essa enfermidade minha, a diabetes, quando eu era criança ainda, foi tudo uma novidade para todos da família, né? Mas principalmente para ela que cuidava de mim, né? Tomava conta de mim, né? E, enfim, eu não tenho, assim, palavras para falar dela, porque ela passa ainda um processo com o meu irmão Gabriel também, né? Mas ela é batalhadora, ela é muito forte. Em nenhum momento, né, Jana? Você vê ela nesse triste, Ela- E chorando. nem reclamando, Reclamando. murmurando, nunca. Nunca eu vi a Pelo Anice contrário, dentro da sempre igreja somos. reclamando da situação, Sim. reclamando, tá sempre ali feliz, Uhum. sempre ali fazendo a obra de E Deus. tudo que Sim. faz é com amor, com alegria. alegria. Ela não põe Uhum. impedimento. É porque não assim, reclama. tem momentos que A paz nisso. Deus abençoe a sua vida. vai ter momento da nossa vida, é que nem ela não mostra pra ninguém. Mas só Deus e ela sabe o que ela passa Sim, dentro com de casa, certeza. né? Isso é verdade. Os- Uhum. a- Às vezes nem a gente, assim, minha irmã, a gente não sabe o que está acontecendo. Uhum. Às vezes ela está enfrentando alguma coisa, mas ela procura sempre. Não passar pra você. E a Exatamente. Alice, ela é um exemplo ali da igreja Ela é uma guerreira. de pessoa, de uma mulher guerreira mesmo, de uma mulher batalhadora, passa por tanta coisa Ela que você é. nem imagina. A gente vê, a gente tem testemunho, É. né? Mas prove a Deus, né, Jane, pela vida dela, Sim. por ela estar sempre firme Com ali, certeza. né? Uhum. Glórias a Deus. Tem Ela é um alguma exemplo. pergunta? É um exemplo. Sim. A gente até se envergonha, né? De falar que tem um problema diante dos problemas que ela passa, né? Então, assim, ela vê a situação da filha, acompanha desde os 10 anos, né? Ainda tem um outro filho também, que ela ajuda. Sempre está indo na ACD. Ela abdicou a sua vida para cuidar dos filhos. Mas Deus tem cuidado dela, porque Glória ela a Deus. é a coluna daquela casa. Isso mesmo. Mas o Senhor é a força da Tatiane, a força da Nice Verdade. e a nossa força também, Sim. né? Então, toda honra, toda glória seja dada somente a Ele, porque é inexplicável tudo isso que acontece e ainda assim ela sorri, né? Verdade. Tem uma Aleluia, pergunta? glória a Pode Deus. Tati, você como cantora, você poderia dar uma palhinha pra gente do seu louvor? Eu sei que o Senhor te usa tremendamente, que o teu louvor não é puxando o saco, não é isso, mas é um louvor diferenciado. É um louvor que o céu se abre. Então, se você puder, Canta em uma nome palhinha de aí. Jesus. Eu gosto muito de Diante do Trono. Me toca muito aquele louvor, porque é uma adoração. Eu não sei explicar, mas toca a gente na alma. Aleluia. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir.
Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Aleluia, Aleluia. Jesus, glória Mas a Deus. tem um louvor assim específico, tirando esse, que marcou muito a sua vida? Que marca? Que você olha e diz, nossa, eu passei por isso. Olha, tem vários, tem Glória a Deus. bastante. A É Tati, que- ela gosta muito de... Eu acho interessante, porque ela, quando nós perguntamos assim, Tati, ela é regente do grupo das irmãs, e quando nós perguntamos a ela, Tati, qual louvor? Aí ela fala, tem que ser um louvor que exalte a Deus. Então ela não traz o louvor para mostrar a voz, né, abençoada que Deus deu a ela, mas ela traz um louvor para glorificar o nome do Senhor. Ela sempre está Aleluia, exaltando o nome do Senhor. Por isso que o Senhor, eu creio que deu esse cargo a ela, porque Ele sabe que no fundo da alma dela, a adoração dela é somente para Ele. Ela vai só exaltar Ele, né? Então eu acho muito interessante isso. E eu, né, quero te parabenizar. Não porque a sua voz é linda, mas porque você tem essa sensibilidade, né? E esse cuidado e zelo pela obra do Senhor e também por adorar o nome dele. Por mais dificuldade que tem, né? Mais dificuldade que Sim. tem, né? Mas tá sempre ali, não rejeita. Não Eu teve um dia rejeita. quando ela chegou na igreja, eu tava dirigindo o culto, acho que foi no culto ou foi na vigília. Eu vi que ela tava meia zonza. Aí eu disse, não vou colocar ela pra cantar não, vou colocar outra pessoa. Aí rapidamente o Espírito Santo disse, não, é ela. Aleluia. Aí eu disse, Tati, vem louvar a Deus. Aí o Thiago olhou pra mim e fez assim, que nem, nossa. Eu disse, não, você vai ter que vir louvar a Deus, mesmo você assim mesmo, cambaleando, mesmo você Eu acredito que foi um dia de vigília, Eu acho que porque foi de vigília. sábado é o dia Isso. do meu tratamento. Isso, acho e que foi é- vigília. Eu acho que sim. E prove a Deus pela sua vida, né? Que Deus continue te abençoando grandemente. Que aonde você passar, né, Jeane? Que Deus ele possa, através da sua voz, através da sua vida, libertar outras pessoas, que outras Aleluia, pessoas eu possam ser creio. libertas. Amém. Não só na igreja, mas lá no tratamento, que eu sei, né? Que Creio. você louva o Senhor, que você adora, que você fala de Deus, né? E é benção, né, Jeane? Pra Aleluia. glória do Senhor, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Amém? Amém, Jesus. Aleluia. Tati, o que você poderia dizer aos ouvintes que muitas vezes passam por processos difíceis, assim parecido com o seu, em relação a manter a fé em Deus? Olha, perseverar. Perseverança, colocar, entregar tudo para Deus, porque por mais difícil que seja a caminhada, né? A gente que passa por isso, e a gente sabe que não é fácil, é muito complicado. Às vezes, não vou mentir, não vou ser hipócrita. Às vezes a gente fica meio revoltado, mas assim, dá aqueles 5 minutos, a gente dá uma revolta, mas depois, sabe, você ora, você fala com Deus ali e Deus te dá um renovo. Ele acaba Aleluia. te... Calma, tenha calma, eu tô trabalhando. A gente Glória sabe a que Deus está Deus. trabalhando e sabe que tudo vai andar conforme a vontade dele. Pode demorar um pouco, né? Olha aí, eu tô na luta aí com essas enfermidades e tudo mais há mais de 20 anos. Mas eu nunca perdi a fé. Eu sei que Deus está trabalhando e que uma hora eu vou ter minha vitória. Glória a Com Deus, fé em aleluia. E assim Jesus. será também com os meus irmãos aí que estão assistindo. Com certeza. Entregue tudo para Deus, porque Ele sabe o trabalhar dele, como trabalhar, como agir. E uma hora Ele vai dar a Da vitória. vitória. Aleluia, Em nome de Jesus, Então glória o a segredo Deus. é perseverar. Perseverar. Perseverar na fé, perseverar
Quem nunca, irmãos? Eu mesmo. Quem nunca murmurou por algo que aconteceu, por algo Sim. que acontece? Quem nunca? Nós somos seres humanos, Somos falhos, né? nós somos falhos, nós vamos errar, Deus, Sim. porque não aconteceu. É. Aí, como ela falou, depois de 5 minutos, a gente ora e fala, Jesus, me perdoe. É. Né? Porque nós somos falhos, nós Sim. somos errantes, nós Sim, erramos. Mas o bom é que né? reconhecemos, Mas o bom é que né? Quando reconhecemos e sabemos a grandeza do nosso Deus, por mais que cada um tenha o seu processo. Jean tem um processo dela, erramos. Sim. eu tenho o meu processo, você tem o seu. Exatamente. Mas em nenhum momento nós temos que olhar para trás e dizer, É. não, eu não quero não. Então, É. prove a Deus pela sua vida, que Deus continue te abençoando grandemente. Tem mais alguma pergunta, Jean? Glória a Deus. Glória a Deus. Não Né, tenho foi nenhuma só pra gente pergunta. ouvir um pouco do seu testemunho, né? Para as pessoas que estão em casa, que acham que servir a Deus é só mar de rosas, só botar a Bíblia debaixo do braço e dizer, não. Não, irmãos, você tem que passar pelo processo. Você ainda, por mais que você passe pelo processo, você tem que passar o processo ainda rindo, Dessa maneira. sorrindo, Com certeza. né, Jane? Aham. Sorrindo, É desse jeito. sorrindo. E alguém olhar pra nós e dizer, poxa, mano, ela passa por aquele mesmo processo e eu tô assim. Verdade. E ela passa pior do que eu e eu ainda tô reclamando. Não é? Né, Jane? Então isso é pra você aprender que em meio à dificuldade, Deus ele sempre tem um socorro. Verdade. Deus ele sempre tem um escape. Ele nunca desampara, né? Nunca desampara ninguém. Nunca. Não é porque você está passando por este processo que você vai morrer dentro desse processo. Uhum. Não é porque você está dentro verdade. de algo que está acontecendo em sua vida. Estou falando para você que está em casa agora. Não é porque você está passando por um processo que você acha que você não vai conseguir, que você não é capaz de conseguir. Aqui tem uma pessoa que está passando pelo processo 3 vezes na semana, né, Tati? 3 vezes na semana, fazendo um monte de diálise lá, sentado. Quantas horas em cima da cadeira? De Sentado? 3 a 4 horas. De 3 a 4 horas, circulando sangue ali, limpando. E à noite, quando pode, tá na igreja, louvando. Adorando o Senhor. Entendeu? Adorando ao Senhor. E você que tem as 2 pernas, tem as duas mãos, tem os 2 braços, tá ouvindo, tá escutando, tá respirando. Tem fôlego. Tem fôlego É. e não consegue ver a grandeza do nosso Deus. É. Se você está dentro da sua casa, sentado, que nem ela falou, tem muita gente que ela vê, que passa, que ouve, fulano faleceu. E se você está aí sentado, é porque Deus ele tem uma obra na sua vida. Aleluia. Assim Jesus. como Deus tem uma obra na vida dela, Com uma obra na vida da certeza. Jeana, na minha vida Sim. e tem também na sua vida. Sim, Mas com basta certeza. eu e você tomar uma posição de quê, Maxwell? De se posicionar na presença Sim. de Deus. Uhum. Servir a Deus não é fácil. Não estou chegando aqui para dizer para você que é fácil servir a Deus. Não é. Tem espinho, tem processo, tem lágrima, tem choro. Mas é uma coisa que eu sei. Tem um gosto do que Deus tem na nossa vida. Aleluia, Jesus. Tem gosto daquilo das promessas de Deus. Não é porque eu sou bonzinho, Deus não escolhe ninguém porque é bonzinho. Entendeu? Então você que está em casa, fica com esse testemunho da Tatiane. Glórias a Deus, estou aqui. É que eu me seguro ao máximo para não chorar. Glória a Deus, vai ser muito emocionante. É verdade. Né? É Quem verdade. sabe, é que nem minha avó dizia, Maxwell, só sabe quem passa. Sim. É Só verdade. sabe quem passa. E quando nós passamos, servindo a Deus, é melhor você estar passando pela prova, servindo a Deus, do que você estar na mão do... É verdade. Isso é verdade. Não é verdade? A mais pura verdade. Porque eu achava que quando eu estava naqueles ambientes antigos, né, que estava tudo uma maravilha. Mas não é essa a realidade. Quando eu passei a frequentar a igreja, que eu aceitei Jesus e tudo mais, a minha vida só melhorou. Assim, em muitas questões. Só melhorou, sabe? Você conhece pessoas, né, que tá na mesma vibe que as suas, tá ali buscando a Deus. E ali tudo só melhora, só melhora. Aleluia. Minha vida melhorou muito Glória a depois Deus. que eu entreguei minha vida a Jesus e passei a segui-lo e servi-lo. Aleluia. Glória a Depende Deus. dele. Então para você quer ver as bênçãos de Deus
Porque quem olha pra ela, mas a gente sabe, irmãos. A gente sabe. Então, você vê aqui uma prova viva de uma pessoa que, meio à dificuldade, tá louvando a Deus, tá sempre ali. Sim. Não rejeita a oportunidade. Quando se der pra louvar 10 louvores, vai louvar Sim. os 10 louvores. Se der pra Sim. louvar 100, vai louvar os 100. Se der pra louvar todos os playback, vai louvar todos os playback. Então, pra você que está em casa, a palavra pra você nesta tarde é: persevere. Mas que só tá difícil. Persevere. Persevere na oração. Ah, mas eu preciso de ajuda. Procure ajuda. Não é pecado você procurar ajuda. Entendeu? Então, essa é a palavra que eu deixo pra você e o testemunho dela, que vai edificar a sua casa, a sua vida, a sua família. Entendeu? Então, acredite. Assim como ela tá aí, uma prova viva. Tem tanta gente, irmão, que no dia de hoje não está mais entre nós. Sim. Verdade. Tem tanta gente que Seria queria, né, Geli? uma oportunidade, ter a né? oportunidade Sim. de estar e não consegue por conta de quê? Por muitas vezes tá num leito de um hospital sem poder sair. Sim. Tá em cima de uma cadeira de roda sem poder se movimentar, esperando alguém, entendeu? Pra Levar, ajudar, Verdade. né? verdade. Por muitas vezes tem gente em cima de uma cama que não tem mais as pernas, Sim. que não tem mais, tá respirando através de aparelhos. Com certeza. E eu e Verdade. você que estamos respirando, andando, se vestindo bem, trabalhando e não agradecemos a Deus. Não sabemos agradecer Ser a Deus. gratos. Verdade. Ser grato a Aham. Deus. Sim. Então, que Deus continue te abençoando, Tatiana, a sua vida, sua família, Todos nós. a Nice, Gabriel, Todo mundo. a Clara, todo mundo. Todo mundo. Eu sei. E o nome do Senhor será glorificado através da sua vida. Em nome de Jesus. Uma coisa que eu vou te dizer, persevere, continue orando, continue buscando, Sim. porque o melhor de Deus ainda está por vir para a sua vida, Eu né, Jeane? creio em nome Sim, de com Glória a certeza. Deus. A vitória tá... Suas considerações finais, vamos encerrar com você louvando ao Senhor, um louvor aí, e vai ser bênção para a glória de Deus. Eu posso só lembrar uma coisinha? Pode. Numa das internações dela, Tatiane estava no leito de hospital e ela contou um fato. Ela estava com uma enfermeira, onde a enfermeira, eu creio que muitas das vezes usada, até mesmo por o inimigo, para bater a fé dela, chegou para ela e falou assim: olha a minha condição. Eu tô aqui, não foi? Ela ia pro pagode, não é isso? Acho Eu que estou sim. aqui, não tenho nada. Você que serve a Deus está aí. E o que você disse a ela? Você deu uma palavra, uma resposta para ela. Que ela falou da palavra de Deus para ela, né? Da diferença. Ela poderia até estar naquela condição, mas ela servia a um Deus que estava com ela. Então, se tem uma palavra que eu deixo para Tatiane, é superação. Superação a cada dia. Ela tem vencido todos os dias que o Senhor tem concedido a ela. Ontem foi um dia, uma batalha, ela venceu. Hoje ela está matando outro leão, ela está vencendo. E eu creio que assim sucessivamente. Então, a palavra que eu deixo para você é de superação. E eu creio que em nome de Jesus, que todo esse processo que você já passou e você já venceu, todo o processo que você ainda passa, tudo tem um começo, um meio e um fim. Com certeza. E tenha certeza que em nome de Jesus, a sua vitória vai ser tão grande, o seu testemunho vai ser tão impactante, porque já é impactante, que ela vai alcançar muitas almas, porque vendo essa moça assim, da forma que ela vive, e ainda assim ela continua perseverando, isso chama-se milagre de Deus. Então, em nome de Jesus, eu quero agradecer a sua vinda aqui, Tatiane, porque assim, é de muita coragem também você estar aqui expondo todo esse processo, tudo que você já vivenciou e que você vivencia, mas tudo é em prol para glorificar o nome do Senhor. E eu creio que em nome de Jesus, breve, o Senhor vai conceder a sua vitória. Em nome Você de vai Jesus.
exaltar mais ainda, vai louvar mais ainda, agradecendo como você agradece o nome do Senhor, né? O nome do Senhor vai ser glorificado, famílias vão ser edificadas através do testemunho dela, né? Porque é um grande testemunho, não vai ser só para ela, vai ser para ela alcançar muitas almas. Então, em nome de Jesus, que possamos também ser gratas, assim como a nossa irmã, que vocês possam, em nome de Jesus, passar adiante esse testemunho. Não é sensacionalismo, é vida real. É um testemunho real. Então, em nome de Jesus, seja abençoado através do testemunho dessa jovem. Amém? Em nome de Jesus. Obrigado pela sua... Por estar, eu sei que você está meio nervosa aí ainda na cadeira. É normal, quem né? Não fica. É normal. Glória a Deus, mas grato a Deus por ter você aqui. Suas considerações finais. Já agradecendo todo o povo. Eu agradeço o convite de vocês para estar aqui, falando um pouquinho, né? Se eu fosse falar tudo, vixe, nós ia ficar aqui. Vira um livro, né? Ia virar um livro. De capa grossa, assim, né? Isso. Verdade. Agradecer a Deus por esta oportunidade de estar falando um pouco, né, das minhas experiências. E louvo a Deus pela vida de vocês. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Vocês são uma bênção. Amém. Jeane, muito obrigada por mais uma vez. E também agradecer a quem está assistindo aí, por estar assistindo. Mandar um beijo para minha mãe, para os meus essa câmera irmãos. Aqui, já dá um beijo, um abraço. Meu pai, Isso. pastor Washington, a congregação, o corpo de obreiros. Isso. Glória a Deus, E aleluia. espero ter tocado um pouquinho aí no coração de vocês, porque a melhor coisa é você entregar a sua vida a Jesus. Aleluia. Não tem outro caminho. Às vezes a gente quer uma coisa, mas não é aquilo que Deus quer para nós. E Ele sempre escolhe o melhor para nós. Verdade. Às vezes a gente acha que aquilo é o melhor para nós. E muitas mas vezes não é. Então, e persevere. Amém. Persevere em Jesus. Glória a Amém. Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado, Jeane, por mais uma Obrigada oportunidade mais uma de estar vez. aqui, né? Obrigada. Sentado no... Imagina, eu sou grata a Deus, sou grata a você pelo convite de todas essas vezes, sou grata ao pastor que nos dá a oportunidade também, né? Porque muitas pessoas querem só para si, mas ele não, ele divide tudo, ele sempre está nos dando oportunidade, né? Então, isso mesmo. Só tenho a E os agradecer. abraços? Quero mandar... Eu vou mandar um abraço, né? Tem que mandar. Para os meus filhos, para Tainá, para o Thiago. Ai, pelo amor de Deus, eu também. E eu também, ela é minha Esqueceu. nora, viu? Meu amor, eu te Ela é amo. minha nora. Isso. É que eu tô nervosa, então eu acabo esquecendo. É isso aí, eu tenho que mandar um abraço Aleluia. também pra minha esposa, que também é uma fãzaça. Eu sempre falo nas minhas lives, Jeane. Sempre, a Se primeira. ela se tiver só uma curtida, se tiver uma visualização, É da essa visualização é da minha esposa. Que ela tá sempre aí apoiando, né? Jeane também, Thiago, todo mundo aí apoiando, fazendo aí os banners que saem do podcast, é o Thiago que Glória a faz, Deus. as artes é Aleluia. ele, né? O grupo da mídia também, e é bênção pra glória do Senhor Jesus. Quero mandar um abraço para todos vocês. E chegou mais um fim do podcast ADPS, e que Deus abençoe o grito de guerra. Pertencemos ao Senhor. Sempre, Deus abençoe a sua vida. Tchau, tchau. Até a próxima.